Olá, nós estamos hoje na véspera do Natal e é uma ocasião boa para a gente meditar um pouco sobre o que a gente celebra no Natal. O aniversário de Jesus? Não, certamente que não, porque Jesus não faz aniversário. Ele ressuscitou, entrou na eternidade, onde não tem mais, está fora do tempo, fora do espaço, não tem ontem, não tem hoje, é eterno. A gente celebra no Natal um grande mistério, o mistério da encarnação, que a gente pode também chamar de o mistério da nossa salvação. O livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: não há debaixo do céu um outro nome dado aos homens pelo qual ele possa ser salvo, a não ser Jesus. Isso quer dizer que Jesus é o nosso único Salvador. Não tem outra possibilidade. É que a gente pode dizer que Nossa Senhora não nos salva, os santos não nos salvam, não nos pode salvar. Só Jesus salva, é o único mediador entre o homem e Deus. Mas o que de fato é a nossa salvação? E como que ela se dá? Como que ela acontece? Bom, Deus, houve um tempo que não existia nada a não ser Deus, só Deus. Uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Comunidade perfeita, de amor, né, plena. Né? E, num dado momento, Deus, na sua liberdade, criou o mundo. Então tem as criaturas. Tudo que não é Deus é criatura. Então, além disso, o homem, né, pecou e afastou mais para longe de Deus. Quer dizer, existe uma distância muito grande entre o Criador e a criatura, e pecando, a distância aumentou. Né? Então, a nossa salvação é a nossa comunhão com Deus. Nossa comunhão com Deus. E como que é possível? Porque existe uma distância muito grande. A nossa natureza humana da natureza divina. Né? É como se uma pessoa estivesse indo do Brasil para a África, por exemplo, né? De a pé, não tivesse outro recurso. Não tem outro recurso, não tem, só de pé, não tem barco, não tem avião, não tem nada. Chegou na beira do mar, e agora? Como é que atravessa? Como é que chega do outro lado? Né? Então, é isso. Né? Do lado de cá está o nosso mundo. O que é esse mundo? Esse mundo a gente conhece. É um mundo onde tudo passa, tudo acaba, tudo é perecível, onde se envelhece, se morre, se adoece, onde tem fome, tem miséria, tem injustiça, incompreensão. Né? E do outro lado? Não, do outro lado é o mundo de Deus. A felicidade, a eternidade, vida eterna, onde não tem lágrima, não tem choro, não tem doença, é felicidade eterna, vida plena, vida eterna. Né? Mas agora eu cheguei aqui, eu estou de cá, como é que eu passo para lá? Impossível. Impossível o homem ir a Deus. Impossível. A nossa salvação é essa comunhão, mas para nós é impossível. Né? Então, o que Deus fez vendo essa impossibilidade? Então, Deus, ele veio. O homem não podia ir, Deus veio. É isso que a gente celebra no Natal. A encarnação. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, uma pessoa divina, né? Deus se fez homem. São João diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus, ele veio, ele se encarnou no seio de Maria. E aqui, então, ele tem uma natureza, é uma pessoa divina, com uma natureza divina, que agora tem uma segunda natureza, uma natureza humana. Então, aqui uniu, né? Aqui uniu, na pessoa de Jesus, está unido, então, as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, de uma maneira que não se separa, não se confunde. O homem continua homem, Deus continua Deus, mas unido. Né? Então, aqui, o homem teve a natureza dele, não uma outra natureza, mas uma elevação da sua natureza. Uniu a Deus.
né? Então, aqui, agora o homem está aqui para atravessar para lá, agora tem uma ponte. Jesus estabeleceu aquele homem que chegou na beira do mar para atravessar para o outro lado, para a África, agora tem uma ponte que atravessa daqui para lá, né? Então, veja bem, essa ponte, ela está unida dos dois lados. A cabeceira de um lado está bem fixa, 100% homem, e do outro lado, bem fixada, 100% Deus. Jesus é uma pessoa divina com essas duas naturezas. Está estabelecida a ponte, o caminho que leva o homem ao céu. Está aqui, na união com Jesus, na união realizada em Jesus. Aquele homem, aquele carpinteiro de Nazaré, ali foi realizada a salvação da humanidade. Ali está unido o homem a Deus. Aí na encarnação, Jesus tem essa união, as duas naturezas. Depois Jesus vai passar por esse mundo, fazer todo o caminho que a gente conhece e vai vencer os Satanás e os demônios na cruz e vencer a morte na ressurreição e voltar ao céu. Está estabelecido o caminho que nos conduz ao céu. Mas e para nós? Como é que a salvação ela aconteceu só em Jesus? Só em Jesus foi unido Deus, o homem e Deus. Mas e para nós? Como é que ela se realiza? Como é que ela se dá? Bom, aqui, irmãos, é preciso então que o homem entre em Jesus. Quer dizer, tem uma comunhão com Jesus, que ele se une a Jesus de uma maneira total, né? Bem unido a Jesus. Tem que ser um com Jesus, uma comunhão perfeita. Aqui sim, imagina, um exemplo meio doido, mas imagina se vem do céu um elevador, né, que vai subir num determinado momento e vai levar as pessoas que entrou nele, né? Na hora que ele subir, só leva quem está dentro. Exatamente. O homem, na sua liberdade, ele é atraído pelo Espírito Santo para vir fazer essa comunhão com Jesus, que se realiza como? Como? Se Jesus não está mais no mundo, ele subiu aos céus, né? Se realiza, então, entrando fazer parte da igreja, que é o corpo de Cristo. Jesus, ele deixou no mundo a igreja, que é o seu corpo, que o homem vem, entra na igreja, entra no corpo de Cristo, através do batismo, recebe essa semente de vida eterna, o Espírito Santo, com uma sementinha que agora precisa crescer, precisa ser regada, adubada, para ela crescer, né? Então, como é que se dá isso? Então, eu tenho a sementinha no batismo do Espírito Santo, agora eu vou ser alimentado, né, pelos sacramentos, pela oração, pela pregação, e cada vez mais eu vou entrando nessa comunhão com Jesus, a aliança entre Deus e o homem em Cristo. Eu agora faço parte, eu vou me unindo a Cristo, eu vou me tornando aqui filho de Deus, vou tendo o Espírito de Cristo, eu vou sendo templo do Espírito Santo, né? Então eu vou cada vez mais me unindo a Jesus Cristo, né? E aqui vai se realizando a minha salvação. Eu vou recebendo de Deus essa união, essa participação na natureza de Deus, natureza divina. O homem unido a Cristo, né? E o homem vai então, já que nesse mundo, tendo uma vida nova, né? Vai dando passos, vai cada vez mais ficando parecido com Cristo, vai vivendo melhor, né? Porque caminhando para o céu, para a eternidade, né? Que é a nossa salvação. Lembra? Nossa salvação é sair desse mundo e ir para o mundo de Deus. Isso é a nossa salvação. Na medida que você tem isso como meta, que está diante dos teus olhos, então vai havendo uma transformação no nosso coração e as coisas vão ficando mais fáceis, vai se vivendo melhor. O profeta Ezequiel já profetizava lá 500 anos antes de Cristo, né? No capítulo 36, que ele já profetizava Deus dizendo, né?
e eu vou tirar o coração de pedra, colocar um coração de carne, vou pôr no vosso, vou pôr dentro de vós o meu espírito. Então sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Isso se realiza em Jesus, né? Quando Jesus dá o Espírito Santo. Então, irmãos, é fantástico isso que a gente celebra no Natal. É grande esse mistério, né? Então, que a gente possa celebrar de verdade o Natal com esse espírito de desprendimento, com esse desejo que Cristo venha habitar no nosso coração, seja o Senhor da nossa vida, para a gente poder rezar tranquilamente aquele salmo: o Senhor é meu pastor e nada me falta. Para isso ser verdade na nossa vida, aquele Espírito de Cristo que está dentro de nós precisa crescer e inspirar toda a nossa vida, toda a nossa caminhada nesse mundo. Então, que esse Natal a gente possa celebrar assim, com essa dignidade, que a gente possa refletir muito sobre isso, né? sobre esse mistério da encarnação, como Deus nos salvou em Jesus, né? e com oração e, acima de tudo, com uma gratidão imensa a Deus por Ele por nos amar tanto, nos querer tanto bem, se dignar a vir, a descer, se humilhar, se fazer um de nós, né? E sendo um de nós, dar a vida por cada um de nós na cruz. Na cruz, oferecer a Deus aquele amor que Deus merece, né? Aquela honra que Deus merece, que nós não podíamos merecer. Havíamos cometido uma ofensa infinita contra Deus. E nós, pequenininho, não podia reparar, porque a dignidade de Deus é infinita. Então, só Deus vindo para oferecer, né, uma pessoa divina, com uma alma humana, um corpo humano, oferecer um amor e honrar a Deus, e com obediência extrema, como Jesus na cruz, e reparar toda a nossa ofensa, né? Então, graças a Deus por isso, né? Um santo e feliz Natal a todos. Até outra oportunidade. A paz.